O Salmo 122 nos ensina: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então vamos falar novamente? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos uma grande alegria em saber que o Senhor não só está entre nós, mas Ele também está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a irmã Kátia para vir aqui à frente. Nós vamos orar pela vida dela. Os irmãos que têm acompanhado a vida da irmã Kátia, ela estava aguardando também a cirurgia, como as outras irmãs, a Adriana e a Valéria, que graças a Deus estão bem. E agora a cirurgia dela vai ser sexta, não é isso? E nós vamos orar, pedindo a Deus pela vida dela, para que os médicos, com a sabedoria que Deus tem dado, possam mais uma vez ser instrumentos de Deus, e tudo vai correr bem para a glória do Senhor. E nós temos os Salmos 41:3. Este salmo diz que o Senhor te sustentará no leito da enfermidade, e na doença Ele lhe afofará a cama. Olha que coisa incrível, né? O Deus do universo se preocupar com o nosso conforto, né? Até mesmo na hora da enfermidade. Que Deus glorioso e maravilhoso é esse. E a nossa oração é que o nosso Deus, que cuida de nós, esteja presente a dirigir tudo aquilo que os médicos irão fazer. Se você puder, por gentileza, estende a sua mão direita, vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, porque sabemos que a última palavra é do Senhor. Tu és o médico dos médicos, e nós queremos agora colocar a vida da irmã Kátia diante do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça a tua serva, dê, ó Deus, sabedoria àqueles médicos, e que os teus anjos estejam ali ao redor, ó Deus, e que tudo ocorra para a glória do Senhor. Abençoe, ó Deus, nós cremos, ó Pai, que somente o Senhor tem controle absoluto da história das nossas vidas. E agora, ó Deus, como ministro do Evangelho, consagro a vida da tua serva e peço a bênção do Senhor para que essa cirurgia seja bem sucedida. Em nome de Cristo que eu oro, a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, nesse final de semana eu estive em Ouro Branco e trago aqui um abraço daquela igreja, tão querida também por nós, e eles falaram que querem muito fazer um intercâmbio conosco, né? Então eu já falei isso, a juventude lá está animada também, e quem sabe já no próximo ano, logo no início, a gente possa fazer esse intercâmbio em nome de Jesus. Então foram os momentos bons, e pela graça do Senhor, foram 22 nomes indicados lá, desde que eu comecei lá o processo com os irmãos da comissão de sucessão pastoral. E desses 22 nomes foram trabalhando, então, dentro do perfil que a igreja tinha votado, para 9 nomes, 6 nomes, e pela graça de Deus, nesse final de semana, conseguimos chegar a um único nome, que já está sendo convidado, né, para conversar, e se Deus quiser, tudo dará certo. Eu espero, ainda esse ano, poder ter a alegria de poder dar posse ao novo pastor lá na PIB de Ouro Branco. E assim, estar aqui direto, sem precisar ficar saindo, né, todo o terceiro ou quarto domingo para Ouro Branco. Eu agradeço o carinho dos irmãos, as orações, mas eu confesso, irmãos, que essa viagem foi bem atípica das outras, porque quando eu estava em Belo Horizonte, no sábado, eu tenho também dado aula lá no curso de doutorado, e eu, quando estava voltando, vi um acidente que eu não imaginava ver de novo, que eu já tinha visto, né? Levamos cerca de 3 horas de Belo Horizonte a Ouro Branco, algo que eu levo em torno de 1h15 a 1h20. Uma carreta desgovernada acabou atingindo alguns carros, e dentre um deles, parecia-me ser um Toyota Corolla, retirou tanto, desde a tampa do capô todo, o teto do carro. O carro foi igual uma lata de sardinha aberta, e o motorista foi partido ao meio. Irmãos, é muito difícil, naquele momento, tudo parado, você tem que ficar olhando aquela cena. Não tinha plástico ainda para colocar em cima daquele motorista, um jovem, 50 anos, né? E eu fiquei pensando, para onde ele estava indo? Que lugar que ele tinha planejado viajar? Ele estava talvez indo visitar a família, ou estava indo trabalhar, ou estava indo talvez aproveitar as férias, eu não sei. Uma coisa é certa, em questão de segundos uma vida foi ceifada, e outras não sei em que estado estava, porque realmente saíram várias ambulâncias ali, e a estrada parada. Então, irmãos, nós temos que olhar para isso e pensar, como está a minha vida de evangelização? Muitas pessoas por dia no Brasil morrem em acidente de carro. Os irmãos sabem qual é a estatística de morte diária no Brasil? É uma média de 270 óbitos no Brasil em acidente de trânsito. Ou seja, só hoje, 270 pessoas em nosso país perderam suas vidas. Que Deus nos desperte, nos dê essa alegria de falar de Cristo a tempo e fora de tempo, porque a eternidade está aqui do nosso lado. A qualquer momento podemos partir ou ver as pessoas que estão no nosso convívio também partindo.
e que Deus tenha misericórdia daquela família que com certeza não esperava passar pelo luto naquele momento. Mas graças a Deus chegamos bem e aí estamos aqui para poder continuar os nossos estudos e o estudo de Tiago. E nessa noite eu quero abordar a segunda perícope do capítulo 4. Hoje me perguntaram, pastor, você pode falar o que é perícope de novo? Perícope é um tema que você tem começo, meio e fim. Então no capítulo 4 de Tiago nós temos 3 perícopes, do verso 1 a 10 que estudamos semana passada, do verso 11, 12 que vamos estudar hoje, e depois do 13 ao 17 que fecha o capítulo 4 de Tiago. E eu quero que os irmãos abram, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. E os irmãos se lembram que Tiago escreveu esse livro como uma estrutura que narra vários tipos de testes. E incansavelmente eu estou falando com os irmãos sobre essas provas que está aqui. Toda provação será para a nossa aprovação. Toda tentação será para a nossa destruição. Portanto, quem nos dá a prova é Deus, porque Deus deseja que eu e você sejamos aprovados. Mas Satanás não, ele lança a tentação porque ele só tem uma única finalidade: querer destruir a nossa vida. Mas nós somos de Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e Satanás não poderá nos destruir, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus para sempre. Isso é que nos traz a paz e a alegria. É por isso que nós aprendemos e temos aprendido nessas quartas-feiras que esses testes que Deus permite a gente passar, eles visam produzir em nós uma maturidade cristã. E nós estudamos na semana passada como eu e você poderíamos ser aprovados diante de Deus. E a primeira perícope, que foi do verso 1 ao 10, nós estudamos que somos aprovados quando conseguimos passar pelo teste dos conflitos com o próximo. E aí falamos muito sobre a questão de lidar com o próximo, os nossos relacionamentos. A maneira pela qual nós lidamos com as pessoas é que nós então podemos definir se alcançamos ou não maturidade na vida cristã. E hoje nós vamos aprender que nós estamos sendo aprovados por Deus quando nós também passamos no teste da comunicação positiva. Teste da comunicação positiva. E eu digo para os irmãos, cada hora que eu vou estudando Tiago, parece-me que eu estou estudando pela primeira vez. E aquilo é um puxão de orelha, não é assim que o pessoal fala no interior, né? Como que aquilo dói, mas é para o nosso bem, e com certeza será para o seu bem também, em nome de Jesus. Vamos ler então, Tiago 4, verso 11 e 12, por que teste da comunicação positiva? O que é isso? Vamos ler juntos? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Epa, já começou. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como que? Juiz. Agora olha o versículo 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem sou eu para julgar o meu próximo? Vamos orar? Deus, é com temor e tremor que nós estamos aqui diante da tua santa palavra. Estamos gratos a Ti, Senhor, por cada semana que temos estudado o livro de Tiago, essa carta tão importante para a nossa vida cristã. E nessa noite, ó Deus, mais uma vez, nós reconhecemos que a Tua palavra lida e explicada é boca do Senhor falando aos nossos corações. Obrigado por esse privilégio, Senhor, que como igreja temos de poder estudar a Tua palavra. Mas não queremos somente estudar a Tua palavra, queremos estudá-la e praticá-la em nosso viver diário. Ó Espírito Santo de Deus, encha-nos e nos dê capacidade para que possamos praticar tudo isso que temos estudado e que vamos estudar nesta noite. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que no fim toda honra, toda glória, todo domínio e todo poder sejam dados tão somente ao nome de Cristo, aquele que é a razão da nossa vida. E é nesse nome que eu oro, hoje e para sempre. Amém.
Meus irmãos, Tiago agora está mostrando que ele está validando o que Jesus disse lá em Mateus 18. Então agora, para entender esse texto, abra sua Bíblia por gentileza, em Mateus 18, versículo 15 ao versículo 18. Jesus estava dizendo sobre alguém que de repente estivesse pecando e precisasse ser confrontado por uma outra pessoa que o pegou cometendo aquele delito. E olha o que diz então Mateus 18, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava ensinando dizendo: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, não mais ninguém. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Verso 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o então à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra, será desligado no céu. Ou seja, aqui em Mateus 18, Jesus estava combatendo a famosa fofoca santa. Você já ouviu esta expressão? A fofoca santa é a fofoca que se faz de forma piedosa. Irmão, você sabe quem que eu peguei bebendo cerveja? Quem? O diácono fulano de tal. Ah, não pode ser. Eu sempre vi ele com a cara de bêbado. Não é assim? As pessoas já começam a julgar. E nem sabe. Por que eu estou dizendo isso? Meu primeiro ministério em Pindamonhangaba, São Paulo, onde eu pastorei por 14 anos, ao lado da igreja tinha uma padaria de esquina. E naquela padaria, sempre quando ia alguém conversar comigo, um pastor, a gente ia ali do lado para tomar um café. E naquele dia, então, o pastor chegou e falou assim: pastor Hélio, eu estou com uma vontade de tomar Guaraná, vamos tomar um Guaraná? Vamos! E aí tinha um tal do Guaraná, tá aí. Que Guaraná para fazer espuma, não é mesmo? Vocês conseguem imaginar? O dono da padaria era nosso amigo, o senhor Geraldo, falou: pastor, não vou colocar esses copos de mocotó em base, eu vou colocar um copo bonito. Botou uma tacinha igual essa daqui, encheu e ficou aquela espuma, né? Eu e o pastor começamos a tomar, passa uma pessoa, e era da igreja, e passou de: ô irmã, vem cá, ô pastor, você está bem? Eu nem vi o senhor aí. Mentira. Eu falei assim: a irmã quer tomar um Guaraná com a gente também? Ah, vocês estão tomando Guaraná? Ah, então olha só o que ela imaginou, né? Pastor está bem ali aproveitando, enchendo a cara de cerveja. Se ela tivesse achado que fosse, qual seria dela? Ô, pastor, tudo bem? Vocês estão tomando aí um lanchinho? O que é isso, né? Pastor, você está com um cheiro estranho, né? A pessoa deveria procurar quem? A mim. Então eu vi exatamente que foi tão atípico aquele dia, que aí eu fiz questão de chamá-la. Estava passando justamente naquele momento. E eu pergunto aos irmãos: qual é a orientação de Jesus? Se você está vendo um irmão pecar, ou uma irmã em pecado, ou cometer um erro, você sai correndo para falar com alguém, ou procura aquela pessoa pessoalmente, a sós, e conversa com ela? É isso que o texto está dizendo. Então, na verdade, a fofoca santa é quando a pessoa vê, e pior, chega depois no grupo de oração: irmãos, vamos orar pelo pastor, porque eu acho que eu vi ele bebendo cerveja na padaria. Sério, vamos orar, irmão, vamos orar. Ou seja, uma falsa piedade, uma fofoca que transmitiu para todo mundo. E aí, quem se sentiu ofendido nessa história? Aquele pastor que não estava bebendo coisa nenhuma, era só um Guaraná, mas ninguém foi lá ver se era verdade ou mentira. Ou seja, a pessoa se sentiu ofendida, desacreditada. E pior, quando a pessoa descobre que ela foi exposta diante de uma coisa que talvez ela não tenha cometido, ela se sente constrangida, ela se sente traída. E qual o ânimo que ela tem de continuar indo à igreja? Dá para vocês entenderem como é sério? E mais, quando Tiago escreve isso, para quem Tiago está dando essas orientações? Para o mundo ou para a igreja? Para a igreja. E aí, meus irmãos, quando eu vejo esse texto e falando aquilo que Jesus falou,
Se nós estivermos com algum problema com uma pessoa, se a gente acha que ela pecou contra a gente, ou ela está fazendo algo errado, nós temos que chamar aquela pessoa e conversar com ela. Se ela nos ofendeu, ao invés de falar com alguém, o irmão Júlio, fulano de tal falou uma coisa a meu respeito, eu estou muito magoado. Ah, pastor, você tem que ir lá gerar perdão, é mesmo? É. Normalmente, puxa vida, essa pessoa também não aprende, né? Ela também é assim mesmo, não esquenta não. Ou seja, vai alimentando aquela fala que é o quê? Uma condenação com relação a outra pessoa. Isso é um tipo de julgamento. E aí, meus irmãos, começa a vir a mágoa no coração. E se você então for deixar, aquela mágoa vai aumentar, aquilo vai contaminando a vida dela, e aquilo vai gerando o quê? Confusão, divisão, intriga no meio da igreja. Ao invés de ter procurado ela pessoalmente, conversado, gerado perdão, a pessoa prefere expor o problema para outras pessoas. Deu para os irmãos entenderem o que Jesus estava dizendo e o que Tiago estava dizendo? Então, meus irmãos, Jesus estava dizendo aqui que uma pessoa que tem prazer em comentar algo para outra sobre uma pessoa, ela está fazendo um julgamento, ela está avaliando aquela pessoa, questionando aquela pessoa e passando para frente o assunto, ao invés de resolver diretamente com aquela pessoa. É por isso que Jesus disse aqui, então, numa escala de ordem de valores. Verso 16. Se você chamar aquela pessoa para conversar, irmão, você me perdoe. Aquele dia você estava fazendo alguma coisa, eu passei ali, eu não tenho nada assim para querer te vigiar, mas foi por um acaso que eu vi. Aquilo ali, o que era? Não, irmão, eu estava tomando um Guaraná, assim, me perdoe porque eu achei que fosse outra coisa, né? Olha, não, irmão, eu estava bebendo mesmo, eu acabei caindo, eu estava fraco. Sério, irmão, sério. Puxa vida, o que você quer fazer diante disso? Estou arrependido. Tem problema, vem cá. Você abraça aquela pessoa, você ora com ela, acabou o problema. Você não precisa falar para mais ninguém. Ela se arrependeu, vocês conversaram, assunto encerrado. Não precisa procurar mais ninguém, muito menos o pastor. Mas se ela falar, o problema é meu, eu pago minhas contas, ninguém tem que saber da minha vida, eu sei que eu sou membro da igreja, mas eu bebo sim, ponto final. Aí você então, bom, já que você não quer me ouvir, eu vou procurar então o pastor, os diáconos, para eles entenderem o que está acontecendo. Aí então vai mais 2 pessoas, conversa com ela. Se ela realmente falar, olha, realmente, é isso mesmo, eu não vou voltar atrás. Ou seja, Jesus está estabelecendo aqui uma salvaguarda para abençoar a comunhão. Ele estava dizendo assim, se você viu alguém em pecado, você vai tentar ajudá-la. Se ela não quiser, aí que você chama alguém para ir com você naquele lugar. Se ela também não quiser, aí você leva o assunto para a igreja. E por último, se ela não quiser, infelizmente, aí é desligamento. Então nós trabalhamos com alguns processos. Prevenção, correção e extração. Vamos falar juntos? Prevenção, correção e extração. O que é prevenção? É o ensino da palavra. É a escola bíblica dominical. É você entender o que é que nós, como cristãos, precisamos fazer. Isso é prevenção. É pecado isso não agrada o coração de Deus, está nas Sagradas Escrituras. Bom, correção. A pessoa conhece, foi prevenida sobre aquilo, mas ela não parou de fazer aquele ato pecaminoso. Aí você vem com uma correção. Corrige aquela pessoa em amor. Depois, se ela não quiser mudar, não tem outra saída. E o jeito será o quê? Algo cirúrgico, extração. Então é um processo. Para algumas pessoas, já viu um irmão pecando? Tem que excluir. Houve uma época na igreja que as pessoas eram verdadeiros caçadores de bruxa. Tudo que via acontecer, vamos excluir. Mas e restaurar? E abençoar? E ajudar a aparar as arestas? E levar para aquela ferida um remédio, um bálsamo, uma cura? As pessoas não querem. Então, na verdade, o processo é esse, é conversar, é falar com aquela pessoa, ensinar aquela pessoa a prevenção, depois corrigi-la e, por último, vem a extração e que não seja feita essa extração. Nós lutamos pela restauração. Meus irmãos, Jesus estava dizendo isso porque a função de viver a vida cristã é sempre pensar no próximo, na forma que você deseja restaurá-lo. Então, se você lida com uma pessoa e aquela pessoa te ofendeu, ao invés de você levar a ofensa dela para os outros, vá até ela e tente resolver essa ofensa diretamente com ela, não com a outra pessoa. É por isso que a passagem que nós estamos lendo, o foco aqui é a atitude de alguém falar mal do outro, a atitude de alguém querer dar o troco, difamar aquela pessoa que feriu o seu coração. E aí eu pergunto aos irmãos, será que nós estamos acostumados a falar mal de alguém? Principalmente se esse alguém nos ofendeu? Vamos ser sinceros, aquela pessoa que nos magoou,
Você costuma falar dela para alguém? Olha, eu não falo para ninguém não, mas só está eu e você aqui. Fulano tal fez isso, mas eu falo para você que você eu confio. O que a Bíblia diz? Você tem que falar para alguém ou procurar a pessoa envolvida que te ofendeu? O problema é que nem todo mundo tem maturidade para olhar nos olhos da pessoa que ofendeu e conversar em amor. Sabe o que é interessante? Que na língua grega, o significado aqui de não falar mal, no verso 11, é a palavra grega, parece engraçada, mas é a palavra que está aqui. Me katalaleite. Tem nada a ver com você catar o leite. Me katalaleite é uma palavra que está no imperativo presente do grego, ou seja, não falem mal. Me katalaleite. Uma vez eu falei isso lá na igreja, e aí acabou o culto, estava na porta. Ai, pastor, está aqui me catalaleitando. Eu falei, meu Deus, está falando mal aqui, pastor. Eu falei, olha só, acabamos de aprender o que é me catalaleite, e você está me catalaleitando. Que palavra é essa, né? Ou seja, Tiago está dizendo que quem tem essa prática de falar mal de alguém, é necessário parar. E aqui é uma ordem, parem imediatamente. Meus irmãos, o que eu acho interessante, que ele está aqui falando sobre aquilo que o capítulo inteiro está abordando, os relacionamentos. E os relacionamentos só serão saudáveis se houver fidelidade. Se você chegar para quem te ofendeu, ou para quem você ofendeu, e abrir o coração para aquela pessoa, ao invés de falar daquela pessoa. É por isso, meus irmãos, que o texto no capítulo 4, de 1 a 10, mostra que quando a pessoa é amigo do mundo, é uma pessoa que está sempre em guerra, em conflitos internos. E quem tem conflitos internos nunca vai conseguir viver bem com ninguém. Vai estar sempre arrumando motivo de arrumar confusão. Sempre estará com o coração pronto para criticar. Você conhece pessoas que tudo ela critica. Nada ela acha que está certo, nada ela acha que está bom. Meus irmãos, falar mal é exatamente você dizer que aquela pessoa está num nível inferior ao seu. Essa é a ideia de me catalaleite, falar mal. E ele está dizendo, não falem mal. Não coloquem as pessoas para baixo, principalmente aquela que te ofendeu. Se aquela pessoa te ofendeu, ao invés de você depreciá-la, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, ore por ela. Peça a Deus misericórdia. Seja um instrumento de Deus na vida daquela pessoa, porque somente pessoas feridas ferem pessoas. Vamos falar juntos? Somente pessoas feridas ferem pessoas. E quem sabe você não está ferido e você está ferindo as pessoas que vivem com você. Quem sabe as pessoas que vivem com você estão feridas, por isso elas estão ferindo você com palavras. Irmãos, Tiago usou uma linguagem que condena quem observa e expõe mais as faltas de alguém do que as virtudes de alguém. Uma vez eu lembro que eu estava iniciando o ministério em São Paulo e aquela irmã falou um monte do marido dela. Eu já estava imaginando que aquele camarada era exatamente o Jack Estripador, quase um assassino. O homem era terrível, cruel. Quando eu chamei ele para conversar, eu falei, gente, tem alguém mentindo nessa história. O camarada era um poço de alegria, um homem educado. Aí depois ela chegou para mim, na sua frente ele é educado, né, pastor? Aí pronto, ele me leva o áudio da conversa dele com ela. Meus irmãos, misericredo. Não é misericórdia. Aquela mulher tinha um problema espiritual gravíssimo. Ela que ficava gritando o tempo todo na conversa, e ele, mas meu bem, cala sua boca, eu estou falando agora, você nunca me ouve. Era assim. E eu disse para ela assim, minha irmã, eu acho que tudo que a irmã falou comigo aquele dia, estava falando a seu próprio respeito, não dele. E eles ali estavam realmente muito machucados. E ali eles tiveram que orar, e ela teve que pedir perdão, porque ela reconheceu que ela estava ferida desde o seu nascimento, porque a sua família proporcionou-lhe um coração ferido, um pai difícil, um pai que bebia, um pai que batia muito, ou seja, ela já cresceu assim. Os sentimentos estavam realmente completamente aflorados, ela era uma pessoa amarga, passou a vida amarga e tentou descontar nos outros aquilo que estava dentro dela. Pela graça de Deus, ela aceitou o tratamento psicológico, emocional e espiritual. E eles puderam, então, ter uma cura da parte de Deus para aquele relacionamento. Sabe quando isso aconteceu? Quando ela reconheceu que o problema estava dentro do seu coração. O problema é que a gente sempre acha que é o outro que está errado. É o outro que pensa diferente. Não, é ele que tem que se encaixar aquilo que eu quero.
É por isso que essa expressão me catalalete traz uma visão de que o mal não está somente em expor quem ofendeu, mas principalmente em não ter demonstrado amor para com aquela pessoa que te ofendeu. Porque normalmente a pessoa pensa que, deixa ela comigo. Eu vou mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Eu vou mostrar para ela. Imagine você, se aquela pessoa que sempre fez mal para você, um dia aparecer diante de você e falar, por favor, você consegue um emprego para mim? Eu não tenho dinheiro para pagar água, luz, e eu queria que você deixasse essas desavenças de lado, e agora eu preciso muito que você me ajude, porque eu sei que você tem influência aqui nessa cidade. Aí você olhasse para ela assim, agora eu vou aproveitar. É a hora de dar o troco, é o dia da minha vitória. Ou você vai dizer, com certeza, conte comigo. Aliás, me dê a sua conta de luz e de água, eu vou pagar. Tudo aquilo que você fez lá no passado, para mim é passado. Deus trabalhou no meu coração e eu quero te abençoar. Normalmente, o que nós fazemos? Repare, meus irmãos, nesse período que nós vivemos e estamos voltando agora para a área política, é inadmissível pensar que dois irmãos em Cristo vão brigar por causa de política. Se o nosso foco é o céu, se o nosso foco é Cristo, se a razão da nossa vida é Jesus Cristo, não política, as pessoas brigam. Se as pessoas vão discutir futebol, brigam como se o time fosse a coisa mais importante da sua história. Meus irmãos, time fica para aí, mas a eternidade é para sempre. Então nós temos que entender o seguinte, temos diferença? Temos. Essas diferenças estão aqui no altar do Senhor, mas o que está acima disso é que nós somos irmãos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós nos amamos e temos que nos respeitar, temos que nos amar. Ou seja, só o fato de não falarmos diretamente com a pessoa envolvida e já falar, fulano de tal fez isso comigo, brigou comigo, reclamou, me criticou, e aí você já está tratando ela muito pior do que ela te tratou, porque você a julgou e levou o assunto para o próximo. Isso é uma forma de julgamento. É por isso que Tiago falou no imperativo, exatamente, para acabar de vez com aquele câncer relacional que estava dentro daquela igreja perseguida. Uma igreja que amava Jesus e por amar a Jesus foi perseguida. E dentro daquela igreja estava tendo esse problema de um falar mal do outro. E Tiago teve que chamar a atenção. Meus irmãos, mesmo que fosse verdade aquilo que a pessoa estava dizendo, ela não poderia sair falando para outras pessoas. Isso é dar luz à fofoca. Mesmo que ela estivesse com razão, ela tem que resolver o problema com a pessoa que provocou tudo isso e ali resolver na presença do Senhor. Isso eu chamo de maturidade cristã. Olha o que Tiago vai dizer na parte B desse verso 11 aí. Quando nós falamos mal de alguém, mesmo que estejamos certos, nós estamos nos colocando no lugar de quem? De quem? Juiz. Agora veja a parte B desse verso 11. Quem fala contra o irmão ou julga seu irmão, fala mal contra a lei e a julga. Então, preste atenção. Falar mal pressupõe uma atitude de desprezo à lei. Principalmente porque o resumo da lei diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? A ti mesmo. Você já acordou de manhã e olhou no espelho do banheiro? Eu te odeio. Eu quero acabar com você. Eu acho que a pessoa está muito mal, está muito depressiva e precisa de ajuda. Porque toda vez que você vai ao banheiro, você olha, o cabelo está arrepiado, deixa eu pentear aqui. Aí depois que você dá uma ajeitada, né? Aí passa aquela maquiagem, as mulheres, dá aquela caprichada, vai nos cílios. Aí chega, mas que pessoa linda, né? Meu marido tem uma sorte de ter casado comigo. A minha esposa conseguiu um príncipe, olha só que gato, né? Normalmente a pessoa acaba se elogiando. A pessoa gosta de si mesmo. Ou você não gosta de você. Se você não gosta de você, você precisa de ajuda. E eu me coloco à disposição para ajudar. Você pode não ser a pessoa mais bonita, nem eu, né? Mas uma coisa é certa, nós somos menina dos olhos de Deus. Deus nos criou para o louvor, para a glória dele. A gente não pode se depreciar. Então, meus irmãos, se você gosta de falar mal de alguém, você está dizendo o seguinte, eu estou pronto para falar mal de alguém, mas eu não admito que alguém fale mal de mim, porque eu me amo. Eu gosto de mim. Então ele está dizendo, ame a teu próximo como a ti mesmo. Então, se você se ama, ame também o próximo. Irmãos, Jesus diz lá em Mateus, ele disse em Mateus 22, 35, olha só que incrível. Mateus 22, 35, ele disse assim, e um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Bom, Jesus podia ter parado aqui, não é mesmo? Olha o verso 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, olha o verso 40. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a lei que nós temos na palavra de Deus, tudo aquilo que os profetas falaram, se resume nisso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus vai dar um mandamento novo. E um novo mandamento eu vos dou: ame também os seus inimigos. Gente, amar amigo já não é tão fácil. Agora, amar o inimigo. Jesus estava dizendo isso, sabe por quê? Porque quanto mais você se aproxima de Deus e ama Deus, mais você consegue amar as pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, o que Tiago está dizendo é que falar mal do próximo comunica uma atitude de desprezo para com a lei. E o que é interessante é que Tiago usou aqui o verbo grego krinei. Este verbo krinei é a palavra julgar. É aquela palavra que a pessoa bate o martelo dizendo: este é o veredito final, ponto final, não tem mais nenhuma discussão. É a condenação. Ou seja, krinei é a palavra que ele usou aqui para dizer o seguinte: quem fala mal de um irmão, ele sentenciou aquele irmão e deu o ponto final e não deu chance para ele se defender. Quem faz isso é o juiz. Quem bate o martelo é o juiz. É por isso, irmãos, que nós entendemos, e o próprio Tiago diz no verso 12, que quem é o juiz todo-poderoso? Quem é? Deus. Se Deus é o justo juiz, no momento que eu julgo alguém, eu falo mal de alguém, mesmo que eu tenha razão para falar mal daquela pessoa, eu estou desprezando a lei e me colocando no lugar de quem? Do juiz. E se eu me coloco no lugar do juiz, eu estou me colocando no lugar de quem? De Deus. E se eu me coloco no lugar de Deus, eu me transformo num demônio. Porque quem quis ser igual a Deus? Satanás, não é mesmo? Então, no momento que eu julgo alguém, vocês conseguem ver a gravidade do problema? Tiago está dizendo que quando você julga alguém, você está dizendo que você está acima da lei, você despreza a lei. E se você está acima da lei, você é o juiz. E ser juiz somente poderia ser alguém justo e reto. E na terra, ninguém pode ser um justo juiz. Somente Deus é o justo e reto juiz. Quando eu julgo alguém, eu me coloco no lugar de Deus, eu me transformo num demônio. Isso é muito grave o que Tiago está dizendo aqui. Então a Bíblia é clara em afirmar que a maledicência é uma atitude repugnante diante de Deus. Deus não aprova quando alguém fala mal de outra pessoa para alguém. Ou seja, se você olhar no Novo Testamento, a gente pode ver muitas orientações a respeito disso. Jesus disse em Mateus 7, 1 e 2 o quê? Olha lá, Mateus 7, 1 e 2. Marque na sua Bíblia. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Enquanto você está medindo alguém pelos erros dela, você também será medido por cada erro que você cometeu. Olha que coisa pesada. Agora veja outro texto comigo. 1 Coríntios 3, verso de 1 a 4. Se vocês olharem aqui, não vai dar tempo de ler tudo, nessa igreja de Corinto, estava acontecendo briga, discórdia, porque os cristãos ficavam fomentando conversa, fofoca, e isso acabava gerando grupos e grupos que dividiam a igreja. Se vocês olharem em Efésios 4, 29, vocês vão ver que agora Paulo está na prisão, dando um recado para a igreja de Éfeso, e Paulo recomendou: olha gente, nenhuma palavra torpe deve sair da boca de vocês. Toda vez que vocês forem falar, falem palavras que vão levar edificação. Palavras que vão abençoar. Não use palavras com ira, com gritaria, com calúnia. Olha lá Efésios 4, 29 a 31. Esse texto é incrível que Paulo estava falando para aquela igreja de Éfeso. Veja comigo também Colossenses 3:8. A mesma orientação foi dada à igreja de Colossos. Ou seja, parece que as igrejas tinham esse problema de poder um falar mal do outro quando estava insatisfeito. Vejam comigo Romanos 1,30. Romanos 1,30 também fala sobre isso. Cuidado quando você fala mal de alguém, usa a sua língua para maledicência. 2 Coríntios 12, 20. 1 Pedro 2, 1, verso 2. Ou seja, irmãos, não há desculpa para quem fala mal, para quem fica de casa
em casa, levando a sua mágoa, sua tristeza. Puxa vida, os irmãos nem se preocuparam comigo, ninguém me visitou, ninguém me ligou, eu fiquei abandonado, essa igreja não ama. Ou seja, a pessoa vai falando aquilo que está dentro da sua alma, o ferimento que fizeram. Então ela está ferida e vai querer ferir alguém, só que ela não está vendo que está sendo instrumento de Satanás, porque ela está se tornando juiz. Meus irmãos, quem age assim, tem que pedir a Deus misericórdia, se arrepender, controlar a língua, porque ao contrário, Deus vai permitir um juízo severo vir sobre pessoas assim. Eu acho interessante que diz Levítico 19:18. Lá no Antigo Testamento, o pessoal fala, pastor, o Antigo Testamento é o livro da lei, é pesado, é olho por olho, é dente por dente. Olha, não é tudo isso não. Abra sua Bíblia e marque esse texto. Levítico 19:18. Olha que texto maravilhoso. Para mim, esse texto ele está interligado com Romanos 12, a partir do verso 14. Lembra de Romanos 12? Não retribua o mal com o mal, mas o mal com o bem. Ou seja, você tem que fazer o bem. Olha o que diz Levítico 19:18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Aqui não está falando do mundo não, do seu povo. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. É Deus que está dando esta ordem. Ou seja, irmãos, a ofensa só se resolve com amor. Vamos falar juntos? A ofensa só se resolve com amor. A Bíblia diz que devemos ser observadores, cumpridores da lei e não juízes da lei. Irmãos, nenhum homem, nenhuma mulher tem condições de julgar a lei de Deus. Nós somos meras criaturas. A lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é maravilhosa e toda lei vai resultar nisso, em amor. É por isso que somente Deus é quem tem condições de julgar a própria lei, porque Deus é o justo juiz. Mas, ao mesmo tempo, Deus que é o justo juiz, Ele também é amor. 1 João 4, 7 e 8 diz, Deus é amor. Então, dessa forma, Tiago estava dizendo para aqueles irmãos, falando exatamente do perigo de falar mal de alguém porque você ficou machucado ou porque viu aquela pessoa cometendo um pecado. E aí você pode ler comigo o versículo 12, fechando essa perícope de 2 versículos. Ele diz, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Irmãos, só esse versículo 12 aqui já seria suficiente para nos levar a meditar sobre o que nós temos falado a respeito daquela pessoa que nos feriu. Sobre o que nós temos falado a respeito daquilo que nos incomoda e a gente está criticando. Toda vez que a gente faz isso, nós estamos dizendo o seguinte, Deus não está vendo, Deus não está sendo juiz, Deus não está julgando a minha causa, então eu vou dar o meu parecer. Vocês lembram de Abraão? Diante lá da destruição de Sodoma e Gomorra, diz a história bíblica em Gênesis 18, 25, que ele apelou ao juiz de toda a terra, ou seja, a Deus. Ele pôde dizer, Senhor, o Senhor vai destruir aquele lugar? Deus falou, Senhor, eu vou porque a iniquidade subiu até mim. Senhor, por favor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Por amor aos 50, não vou destruir. Senhor, se tiver 40, por amor aos 40, não vou destruir. Senhor, desculpa, eu não quero ser chato. Se tiver 30, por amor aos 30, não vou destruir. O Senhor me dá a oportunidade de perguntar mais uma vez? E se tiver 20? Por amor aos 20, não vou destruir. É a última vez que eu pergunto. E se tiver 10? Por amor aos 10, eu não vou destruir. Agora eu pergunto, se ele falasse, e se tiver 4? Porque era Ló, a esposa e as 2 filhas. Deus não iria destruir. Sabe o que isso revela? Que nem Ló e as suas filhas e sua esposa estavam sendo pessoas justas diante de Deus. Por amor a Abraão, Deus estava fazendo aquilo, livrando eles dali, porque eles estavam falhando. Tanto é que quando eles saem daquele lugar, o anjo está puxando pela mão, falando, vamos embora, vai descer fogo do céu. E de repente, quando está andando no meio do caminho, o que acontece com a esposa de Ló? Minha casa, meus bens, toda a nossa conquista. Aí ficou paralisada, né? Virou a estátua de sal, perdeu a sua vida. Agora vai Ló e as suas 2 filhas. Vocês sabem o que vai acontecer com eles? Lá na frente, tá filhas de Ló conversando uma com a outra e dizendo que agora desceu fogo do céu. Só tem papai de homem. Acabou tudo. Não vamos ter mais geração. E os irmãos já sabem da história. Elas então embebedaram o pai,
cometeu ali então um incesto, e dali nasce a nação moabita. E a nação moabita significa em hebraico o nome Moabe, semente do pai. E quem de Moabe vai fazer parte da genealogia de Jesus Cristo? Estão lembrados? Ruth. Lembra de Ruth? Moabita, tataravó do rei Davi. Ruth era uma moabita. E Ruth, em hebraico, significa companheira fiel. E o que vai acontecer? Ruth, então, vai chegar para sua sogra e vai dizer: o teu Deus será meu Deus. Onde você morreu, eu quero ser sepultado. Ou seja, ela estava do lado da sogra dela, mesmo sem ter filhos agora para ela casar novamente. Vai ela e a Noemi de volta para Belém. E lá Deus abençoa, ela casa, vai ter filhos. E dali sai a geração de Davi. E vai chegar até a genealogia de Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Deus é o único que tem poder de reverter toda a tragédia em bênçãos. Ele tem poder, porque a genealogia que era considerada maldita lá atrás, por causa de Ló, se transformou bendita com a vinda de Jesus Cristo. Meus irmãos, a grande questão é que o ser humano sempre está andando na contramão da vontade de Deus. O outro personagem bíblico foi Jefté, quando ele recorreu a Deus como justo juiz, quando os amonitas estavam oprimindo Israel diante daquele local chamado Gileade. Está lá em Juízes 11, 27. Vai dizer a Bíblia que Jefté clamou: Deus, o Senhor é o nosso justo juiz, só o Senhor pode nos julgar e nos ajudar. Lembram de Davi? Quando ele poupou a vida de Saul, ele pediu o seguinte: Deus, que o Senhor julgue esta causa entre eu e Saul. Eu não tenho ódio de Saul, mas ele tem ódio de mim. Senhor, que o Senhor seja, como sempre foi, o justo juiz. 1 Samuel 24, versículo 15. Quando a gente olha Jó, a história de Jó tão sofrida, não é Ló, agora é Jó. Ele simplesmente estava implorando por misericórdia. E ele disse: Deus, o Senhor é o meu juiz. O Senhor sabe que eu não pequei, eu não fiz nada de errado, Senhor, por estar sofrendo assim. Só o Senhor pode julgar a minha causa. Eu não admito que esses pseudos amigos venham me questionar diante do que eu estou passando. Sabe por quê? Porque no tempo de Jó, quando alguém sofria, a ideia era: pecou, pisou na bola, Deus está pesando a mão. Imagine um dia o pastor estiver pregando e de repente acontecer com o pastor: cai durinho aqui no chão, né? Pastor Wellington infartou, meu Deus do céu. Vai ter gente dizendo: que coisa linda, ele morreu fazendo o que ele mais amava, pregando a palavra de Deus. Os anjos vieram na igreja e o levaram para a eternidade, que coisa gloriosa. Mas vai ter outro que vão dizer: estava em pecado. Tenho certeza disso. Deus pesou a mão. Não é esse o julgamento das pessoas? Irmão, eu saí de casa, bateram no meu carro, não sei o quê. Irmão, vigia, vai orar, tem alguma coisa errada na sua vida. Essa ideia chama-se teologia da retribuição. É tudo que você faz, você recebe em troca. Vocês lembram quando Jesus estava com seus discípulos e tinha um homem cego? Qual foi a pergunta deles para Jesus? Mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus falou o quê? Foi ele. Ou, não, foi seus pais. Foi isso que Jesus disse? Nem ele, nem seus pais. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Ou seja, essa era a ideia do Novo Testamento. E essa é a ideia ainda hoje. Muitas pessoas querem tomar conta da vida dos outros, e quando alguém está sofrendo, passando um problema, ou descobriu que está com câncer, Deus está tratando, irmão, Deus está tratando. É muito fácil você julgar, não é fácil? Então é isso que Tiago está combatendo. Não devemos julgar ninguém. Meus irmãos, quando você olha na Bíblia ainda, o profeta Isaías disse: Deus é o nosso juiz, somente Deus é o legislador, Deus é o rei de toda a terra. Isaías 33, verso 22. E muitos outros textos que não vai dar para a gente poder falar aqui neste momento. Mas se você abrir a sua Bíblia agora no Novo Testamento, veja lá, Hebreus 12, 23. O escritor aos Hebreus falou de Deus como juiz de toda a terra, juiz de todos. Hebreus 12, 23. Alguém gostaria de ler esse texto? Hebreus 12, 23. Vamos ler então? A igreja dos primogênitos. Vocês chegaram a Deus. Deus é quem, de acordo com o autor aos Hebreus? Juiz de todos os homens. Pastor, bom o senhor falar nisso.
Qual a sensação que você tem, como me perguntaram hoje de manhã, de ver a nossa justiça do jeito que está? A minha resposta foi justamente esse texto. Eu confio em Deus, que é o juiz de todos. A justiça humana tem falhas. A justiça humana pode ser, até por um lado, bom, mas tem falhas porque foi feito por homens. Mas o nosso Deus, Ele é fiel e justo para sempre. Uma hora Ele vai puxar a corda e aqueles que estão brincando com Deus vão cair. Porque não há rei, não há juiz, não há presidente, não há ninguém que se ache um homem mais poderoso, a mulher mais poderosa do mundo, que fique de pé diante do Senhor. É o que diz Filipenses 2, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Meus irmãos, Tiago estava então perguntando, quem é você para julgar o próximo? Essa pergunta do apóstolo Tiago, ela soa exatamente com essa palavra. Quem você pensa que é? Irmãos, isso é uma grande responsabilidade. Quem eu acho que sou para querer julgar aquela pessoa? Eu tenho que me sujeitar a Deus. Ele é o único juiz de toda a terra. Ele é capaz de salvar, de condenar. Ele tem todo o poder. Ele é o Senhor da glória para sempre. Então, irmãos, o texto aqui, ele não é contra a ideia de fazer juízo moral. Você pode questionar se em julgar isso que ela está fazendo está errada. Perante a palavra de Deus, isso não está correto. Bom, esse é um juízo moral e espiritual. Você também não vai ser conivente com erro. Você tem que realmente combater. Mas se você está vendo que ela está com erro e ela está realmente fugindo dos padrões bíblicos, qual é o seu papel? Procurar outra pessoa e falar dela ou procurar a pessoa que está rompendo com todos os padrões bíblicos e espirituais? É procurar a pessoa, conversar diretamente com ela. E mais, não é chegar perto dela, irmão, com ar de superioridade, né? Tem visto que o irmão está afastado, a irmã também, está em pecado, você precisa se retratar. Não, querido, aí você está sendo soberbo, arrogante. É você chegar, olha, você é tão importante para a gente, nós amamos tanto você, que nós queremos ver você novamente na comunhão com Deus. Há alguma coisa que você cometeu, que você quer conversar comigo, eu quero orar por você. Deus perdoa, Ele te ama. É você chegar com mansidão e mostrar para ela, olha, Deus não está contente com o seu pecado, mas se você confessar e deixar, Ele vai te abençoar. Meus irmãos, Jesus sempre teve esse princípio. Lembram daquela mulher prostituta em João 8? Todo mundo estava ali com a pedra, ali pronto para matá-la. Eu fico pensando, cadê o homem? Porque ela adulterou sozinha? Tinha que ter um homem também. Cadê o homem naquela história? Porque na lei, ambos tinham que ser apedrejados. Se ela foi pega em adultério, foi pega em adultério com quem? Com poste? Ela foi pega em adultério com quem? Por que o homem não foi levado? Porque aquilo era uma armadilha para pegar Jesus. Se Jesus falasse, porque ele poderia falar, podem jogar pedra, ela é uma prostituta, é uma pecadora. O que eles iam falar? Quem é você? Para dar ordem na frente do sacerdote para apedrejar alguém. Eles queriam pegar Jesus. A pergunta que Jesus fez quebrou todo mundo. Quem aqui não tem nenhum pecado? Eu pergunto, Jesus estava dando base para ela continuar pecando? Ele estava valorizando o pecado dela? Não. Ele só disse, quem não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Eu fico imaginando aquele, né, que diz que desde o mais velho até o menor, todos ali com a pedra assim, jogando a pedra no chão. E aí, gente, hoje tem jogo? Você vai pescar onde? Foi saindo um por um. De repente só fica Jesus e aquela mulher. Jesus poderia dizer para ela, eu te condeno, você é pecadora, eu vou jogar pedra em você. Ele poderia fazer isso? Poderia, porque ele era santo, ele era puro. Mas por que ele não fez isso? Porque ele também era amor, misericordioso. Ele disse o quê? Nem eu te condeno. Essa expressão nem eu, tipo assim, eu poderia, mas nem eu vou te condenar. Vai e não peques mais. Esta é a palavra de Jesus para mim e para você nessa noite. Você pode ter cometido grandes erros na sua vida, mas se você confessou o seu pecado, Ele te purificou desse pecado agora, pelo sangue de Cristo. Ele só diz uma coisa, vai e não peques mais. Meus irmãos, Jesus trabalhava com amor, Ele sempre falava sobre isso. O que Tiago estava condenando aqui é a pessoa que quer só censurar, criticar, expor a outra, ao invés de ajudar aquela pessoa a sair daquele problema. Não edifica, você só critica. A crítica vem com a finalidade de destruir, de prejudicar, de humilhar. Isso é pecado. É por isso que falar mal é exatamente a ideia de depreciar o seu próximo.
Nós temos que olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã, como pessoas carentes da graça de Deus, de um apoio, de um amor, de um abraço, e alguém que pode recomeçar. Por que a gente sentencia aquela pessoa e fala, essa pessoa é difícil? A gente já marcou aquela pessoa como figurinha marcada, e a gente já isola aquela pessoa. Se para Deus nada é irrecuperável, quem somos nós para zerar a pessoa e jogá-la para o lado? Nós temos que amar aquela pessoa e acreditar que Deus faz nova todas as coisas. Você crê que Deus pode recomeçar a história da sua vida? Ou a história da vida daquela pessoa que você acha que não tem mais jeito? Pois é, Deus tem poder para fazer isso. E nós às vezes julgamos, essa pessoa não tem mais jeito. Essa pessoa já tentamos tantas vezes ajudá-la e não tem mais jeito. E isso nos torna juiz daquela pessoa. Só Deus pode julgá-la. Quem sabe nessa noite você não está aqui e o seu coração está ferido porque alguém falou algo de você na sua família, no seu trabalho. Quem sabe até mesmo o seu relacionamento conjugal, seu esposo fala de você, sua esposa fala de você, e expõe a vida conjugal para todo mundo, e você está ficando constrangido com tudo isso. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas o Senhor é o justo juiz. Ele, nesta noite, está te dando uma página em branco para você recomeçar a sua história, porque Ele quer escrever na sua vida uma linda história de amor a partir deste momento. Mas o que Ele quer de você e de mim é um coração quebrantado, é um coração arrependido, é abandonar aquele erro, é abandonar aquele pecado e dizer, Senhor, eu não tenho mais prazer nesse pecado, eu quero te servir. É olhar para aquela pessoa que errou, ao invés de falar mal dela, dizer, olha, eu estou aqui, eu quero te ajudar, você quer realmente melhorar, você quer sair dessa. É olhar para aquela pessoa que falou mal de você, e você em vez de ficar com raiva, magoado com ela, decepcionado, ou com ciúmes, ou com desejo de vingança, você clamar a Deus, Deus, tire esse ferrão que invadiu minha alma, inflamou meu coração como um marimbondo. Ajude-me, Senhor, para que este mal seja neutralizado pela ação do Teu Espírito. Cura o meu coração, Senhor, minha mente. Eu não quero ter esse sentimento ruim, eu não quero sentir raiva, rancor por aquela pessoa. Ajude-me a amá-la, Senhor, a perdoá-la. Converse com Deus. Isso é fugir da tentação. Isso é você ser provado e aprovado diante da comunicação positiva. Se você conseguir fazer isso, isso prova que você está crescendo espiritualmente. Há uma maturidade na sua vida cristã. Quando você usa a sua comunicação verbal como oportunidade de promover o outro e não destruir o outro. E talvez hoje Deus te trouxe aqui porque você tem essa tendência a depreciar alguém que fez alguma coisa de errado, ao invés de ajudá-la, ao invés de ir direto a ela e conversar com ela. Nós não somos juízes de ninguém. Nós somos irmãos e nós precisamos amar profundamente cada irmão em Cristo Jesus. Independente da posição política, independente do time que ela tem, independente até mesmo da postura que ela tomou diante de uma certa situação, nós precisamos chamá-la, conversar com ela em amor e dizer, olha, você errou nisso, sabe por quê? Porque aconteceu isso. Veja o que a Bíblia nos ensina. Eu estou aqui para te ajudar, porque eu também sou falho, e eu quero ver você novamente com a gente aqui. Nós somos um, nós vamos passar a eternidade no céu. É isso que Tiago está ensinando. Não é você botar um pano quente sobre o pecado, mas é você exortar em amor, mas a pessoa envolvida, e não levar o assunto para outros. Deus quer mudar a sua história hoje. Quem sabe você não é a vítima da história. Falaram tanto de você, e você acabou ficando com a imagem queimada no meio das pessoas. Perdoe as pessoas que falaram isso de você, ame, recomece. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Eu convido a igreja a ficar em pé. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por mim nesse momento. Para que a gente não caia nesse erro, às vezes, de julgar alguém. Nós temos que ir até aquela pessoa. Nós precisamos ser porta-vozes da reconciliação. Você, marido, precisa ser sacerdote da sua casa. Amar a sua esposa. Cuidar da sua esposa como um vaso mais frágil. Você, esposa, procure conversar com seu marido. Abra o coração, não o deprecie. Diga para ele aquilo que te incomoda, mas diga em amor. Vocês pais, converse com seus filhos, abra o coração. Diga para eles aonde eles estão errando dentro do relacionamento familiar. Converse com seus pais. Quem sabe é com um irmão em Cristo, com uma irmã em Cristo,
que você evita chegar perto dessa pessoa porque ela te feriu. Essa noite Deus quer restaurar os relacionamentos. E Ele quer que você tome essa postura hoje. E se você quer nesse momento fazer isso, coloque as suas mágoas, suas feridas diante do Senhor. Eu quero orar por você. Quando nós geramos perdão, bálsamo dos céus é derramado sobre nossas vidas. O Senhor recomeça a nossa história e nos dá uma página em branco para prosseguir a nossa caminhada nesta terra. Perdoe aquela pessoa que te ofendeu, mas também deixe claro para ela o quanto aquilo feriu o seu coração. Mas converse em amor. Se você nessa noite quer ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, eu quero colocar a sua vida agora diante do Senhor. Mas se você é a vítima e você está arrebentado, triste, machucado, sem esperança, talvez hoje você está vivendo a pior fase da sua história, Deus te trouxe aqui porque Ele quer derramar um bálsamo sobre a sua vida e te dar um recomeço a partir dessa noite. Se você quer isso, eu te convido a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. O Senhor quer restaurar os seus relacionamentos. Se você quer pedir perdão a alguém, aproveite essa noite para fazer isso. Porque quando nós fazemos isso, há muita alegria no céu. Você sabe como está a sua vida relacional. Então eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Mas se você não quer vir aqui, não tem problema. Eu convido você, aonde você estiver, apenas levante sua mão e fala: Senhor, ajude-me, eu preciso. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Pode levantar: Senhor, aqui estou, eu preciso de Ti. Ajude-me, Senhor. A minha família não está bem, meus relacionamentos estão fracos. Eu preciso ser instrumento de bênção na vida da minha casa. Há mais alguém? Pode levantar a sua mão, eu quero orar por você. Colocar a sua vida diante de Deus. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado porque Tiago tem falado muito aos nossos corações. Não queremos, ó Deus, errar. Não queremos ser juízes do próximo, ó Deus. Mas queremos, ó Deus, olhar os problemas que são contra a Tua palavra, problemas em que as pessoas cometem, que são contra os Teus preceitos, mas exortar, ó Deus, quem está fazendo o contrário em amor, para trazer restauração, não para expulsá-la de nós. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos ser de fato porta-vozes da reconciliação. Nos perdoe, ó Deus, se nós temos condenado as pessoas, julgado as pessoas diante daquilo que elas cometeram. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, porque Tu és o justo juiz, reto e poderoso. E por isso, ó Deus, nós pedimos perdão. Se de alguma maneira, ó Deus, nós quisemos em algum momento colocar a nossa opinião e forçar a barra para que as pessoas entendessem que a gente estava com a razão. Nos perdoe, ó Deus, se a gente rompeu relacionamentos porque aquela pessoa não pensa igual a gente. Meu Deus, dá-nos maturidade, Senhor, para sermos homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, para que tenhamos condições de nos relacionar bem com os nossos irmãos em Cristo e com a nossa família. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada vida aqui nesta noite, e faço esta oração em nome de Cristo, aquele que é o Senhor da nossa história, aquele que nos ama, aquele que nos perdoa, aquele que restaura a nossa vida, em nome de Cristo. Amém e amém. Você pode dar um abraço em duas pessoas que você não abraçou ainda? Diga para ele ou diga para ela: conte comigo, eu te amo em Cristo Jesus. Conte comigo, eu te amo em Cristo Jesus. Vamos adorar ao Senhor? Continuar então para a parte final. Irmãos, nós vamos continuar de pé, e o cântico que nós vamos cantar, ele fala como